A paz do Senhor, tudo bem, meninas? Vocês estão bem? Espero que estejam todas bem. A nossa aula vai ser sobre cativeiro espiritual. Só que eu vou dividir elas em partes, porque eu primeiro que você entenda o que é uma alma fragmentada, para depois você entender sobre o cativeiro, tá? Eu quero dizer para você que o mundo espiritual, ele responde e ele é mais real do que o que a gente pode ver, né? Primeiro, tudo acontece no mundo espiritual para depois vir aqui no mundo natural, no mundo físico. E preparando esse conteúdo para vocês, eu logo entrei numa batalha, né? Eu logo entrei aí numa guerra. Por quê? Porque eu tô mexendo, eu tô me envolvendo no mundo espiritual. Então, logo que eu movo, ele me responde. Então, eu comecei a ter sensações e a ter sonhos. Você aí também pode ter bastante sonho. Deus fala através de sonhos. Então, ele vai responder de formas diferentes. Ou seja, em sonho, ou seja, em visão, ou seja, usando alguma pessoa para falar com você. Ele sempre vai te dar indícios de algo, né, que está acontecendo. Então, eu glorifico ao Senhor, porque quando a gente mexe no mundo espiritual, quer dizer que algo está acontecendo e é sobre o ensinamento, né, que eu vou passar para vocês. Então, o inimigo, ele trabalha para que a gente não tenha esse conhecimento. Então, ele vem aí querendo colocar desânimo em você, ele vem querendo colocar preguiça em você, tudo para que você não venha buscar. Porque você tendo conhecimento, você vai saber guerrear e vai saber usar como posso falar? As armas certas para combater, né? Porque não adianta usar uma arma errada para combater o inimigo. Não, você tem que ir com armas certas, tá certo? Então, vamos começar aqui a nossa aula falando de alma fragmentada. Vamos falar da alma, né? Alma fragmentada. Você assistiu meu vídeo que eu explico sobre a alma, o corpo e espírito, né? Que somos um ser tricótonos. Então, tudo que é alma significa nós, o nosso desejo, a nossa vontade. Você tá ali com vontade de comer alguma coisa, a sua alma que está querendo. Você está feliz ou você está triste, é reflexo da sua alma. Então, a alma, ela é você. E nossa alma, ela é um campo de energia. O nosso espírito, ele tem sim, ele tem braço, ele tem joelho, ele tem perna, ele tem, né, ele é a nossa imagem do nosso corpo, mas a nossa alma, ela é um campo de energia. Então, uma alma fragmentada, ela é quebrável. Uma alma fragmentada, ela é dividida, porque ela não é sólida, é como se fosse uma água, né, que você pode espalhar. Então, isso é um fragmento de uma alma. Eu vou ler aqui uma referência para você, que fica em Jó 18, 1 ao 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Ó, tu que despedaças a tua alma, na tua ira será a terra deixada por tua causa, remover-se-ão as rochas do seu lugar. Então aqui Jó está dizendo que a alma dele foi despedaçada, né? E o livro também de Salmos, onde Davi ele relata sobre almas, sobre no Vale da Sombra da Morte. Então Davi passou aí também por vários cativeiros espirituais, né? Mas não vamos entrar nisso agora. O que é uma alma fragmentada? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você está num carro e esse carro vai de uma velocidade muito grande, muito forte, rapidamente. E de repente ele bate. Então vai haver ali uma colisão, né? Uma colisão e ali você vai ter um trauma. Vai acontecer uma coisa muito forte que você tem ali aquele trauma. Então, o que acontece quando você tem esse trauma, né? Ele é uma perturbação. Eu coloquei aqui para vocês anotar aí o que significa um trauma. Um trauma significa uma perturbação causada por lesões físicas, experiências emocionais,
desagradáveis que ficam marcadas na mente, né? Então, esse trauma aí te leva a problemas emocionais, que você pode estar presa em um cativeiro. E o único ser que quer que nossas almas venham se quebrar é o demônio, o próprio diabo. Então, ele é o único ser que ele quer que nossa alma venha se quebrar. E quando falamos de cativeiro espiritual, estamos falando de prisões, né? Quando nossa alma ali é fragmentada, que eu dei o exemplo de colisão, um exemplo de colisão pode ser para você uma iniquidade, que é uma raiz muito forte de um pecado que você não consegue se livrar. Pode ser uma rejeição, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque eu estou sozinha. Pode ser uma traição, algo que aconteceu com você no passado, que você não consegue se libertar, porque o seu pedaço da sua alma está ali presa nesse cativeiro, né? E o demônio ali está fazendo você de fantoche, está brincando com você, te trazendo ali a memória de você não esquecer. Então você fica aí com este sofrimento, com essa angústia. De repente vem um ódio também, que isso pode ser uma colisão, né? Um ódio ou um abuso na infância que você teve, ou você abusou de alguém. Isso é um trauma, né? Isso é um trauma que sua alma, um pedaço aí, está no cativeiro espiritual e tem que ser libertado. Temos que ser libertos disso, né? Pode ser uma frieza espiritual, pode ser tudo isso. Você fica aí disponível para um cativeiro, né? O que é um cativeiro quando nos falamos de cativeiro? É alguém que rouba algo e esconde. Então ali esses demônios roubam algo seu, que de muito valor, né? Que é uma coisa muito importante sua, que ele nunca iria roubar algo que não fazesse uma importância para você, e coloca ali nessa jaula, e coloca ali presa, né? Então, ele cria situações para que você não venha sair de maneira nenhuma, colocando na sua mente, né? Colocando situações para que você não venha vencer. Vamos falar um pouquinho sobre multiversos, né? Que são os universos diferentes que têm dimensões, né? Que tem várias dimensões e tem portais. Na Bíblia fala de céus. Então, Deus, assim, ele está no terceiro céu, onde demônios não entram, mas também tem as regiões celestiais. Como assim, Carol? Portais. Eu vou ler aqui um versículo para vocês. O celular tava dando chute aqui, mas é assim mesmo. Quando a gente está gravando coisas de batalha espiritual sobre demônios, acontece essas coisas mesmo. Vou ler aqui um versículo para vocês que fica no Salmos 27, né? Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor forte, o Senhor valente nas guerras. Abram-se os portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Então tá falando aqui sobre portais, né? Portas antigas. Quem é o Rei da Glória? É o Deus, para que ele venha e passe, né? Não só em Salmos, mas como na Bíblia, vai falar sempre em portais sobre essas dimensões. Tem uma religião que ela é de matriz africana, que ela é a Umbanda. Então, o que eles fazem? Quando eles querem fazer a oferenda ali de proteção para os seus Exus, para os seus orixás, eles vão ali numa encruzilhada, né? O que é ali uma encruzilhada, Carol? Ela é uma passagem para os dois mundos. Ela ali é um portal, tá? Entre o mundo espiritual e o mundo físico. E sempre na encruzilhada vai haver ali um demônio, né? O Exu, no caso, que é o Exu da encruzilhada. Então ele vai estar ali esperando, né? E sempre é à meia-noite. Então que eles não podem atrasar, tem que ser no momento, tem que ser na hora certa para que eles venham receber, porque passou disso eles não recebem mais, né? Por isso que a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque ali eles venham ter um compromisso, eles venham se sacrificar, eles vão ofertar, né? Eles vão adorar ali os deuses dele, né? Então fala aí sobre os filhos das trevas, que são mais prudentes.
Então, o que que acontece, né? Talvez a sua alma, ela está presa, né? Um pedaço da sua alma, ela esteja presa ali num cativeiro porque você recebeu passes no passado, né? Alguém aí colocou mão na sua cabeça e colocou em você aí um passe. E essa maldição está sobre você. Segundo Timóteo 2, 26, diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa ela não se liberta porque ela não quer. Mas a palavra do Senhor está falando aqui que o diabo, a vontade dele é que eles estão presos. Então, o diabo, demônios, ele prendem sim as pessoas, né? Por que que eu falo isso? Porque eu conheço uma mulher, não conheço porque ela não morreu, né? Graças a Deus, ainda o Senhor ele tem uma obra na vida dela. Ela era neta de uma senhora que ela era dona do terreiro. E esta mulher, né, a entidade que estava nela falava que ao fim, né, de acontecer algo com a senhora, né, que a avó dela vinha a morrer, no caso ela tornaria ali a ser a dona do terreiro, passava esse legado para ela. Só que ela estava cansada de sofrer, porque toda vez que a entidade ela vinha nela, ela se machucava, ela deixava ali dores no corpo dela, marcas no corpo dela. Então ela estava cansada disso, então ela estava querendo se libertar, ela estava indo para a igreja, mas toda vez o espírito, essa entidade aí, manifestava na vida dela. Então ela estava querendo ali se libertar, mas o demônio ele não queria aprisionar ela. Ela falava ali que ela fez muita coisa ruim para as pessoas. Ela fez muita coisa ruim. Só que a partir do momento que você se arrepende, né? A partir do momento que você confessa para Deus seus pecados, o demônio ele não tem mais legalidade para sua vida. Ali ela vai passar um processo de libertação, né? E dependendo do processo, ele é demorado, né? Não é de uma hora para outra, é uma batalha espiritual que ela vai enfrentar, né? Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Para essa aula não ficar muito extensa, né? Que eu vou estar aí repartindo essas aulas para que vocês venham entender. Primeiro eu falei sobre a alma fragmentada, depois eu vou falar sobre aí os indícios do cativeiro, os ciclos do cativeiro, né? E sobre quem é os filhos de Deus, né? Quem está na igreja tem também esses cativeiros? Responda, será que tem? Mas tudo isso eu vou responder na próxima aula, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vou dividindo aqui essas experiências que eu tive, que foram outras também, tá bom? E em nome de Jesus, que seu dia hoje seja abençoado.